tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é só acessar, clicar no sininho e você será avisado todas as vezes que nós fizermos transmissões ou postarmos um vídeo novo. E se você ainda não curtiu o Facebook da Casa da Esperança, é só procurar a gente no Facebook, curtir a nossa página, que você também será avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, ok? Então, dados os avisos, depois ao final nós teremos um outro aviso sobre a campanha que nós estamos fazendo para os nossos amigos de Manaus. Mas agora nós faremos a nossa prece e logo após nós teremos uma palestra sobre o tema o Carnaval. Nós faremos uma retransmissão de uma palestra que está na TV Mundial de Espiritismo. Quem quiser acessar mais conteúdos de qualidade sobre a doutrina espírita, é só acessar www.tvmundialdespiritismo.com. Lá você encontrará vídeos diversos, palestras, músicas, uma série de programas muito interessantes para você conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, ok? Então agora nós faremos a nossa prece inicial. Já separe o seu recipiente com água para ser fluidificado, porque após a palestra nós teremos o passe magnético à distância, ok? Então eu convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, vamos ouvir a música suave, deixando que ela nos conduza, nos envolva. Respiremos lenta e profundamente. Sintamos o amor de Deus a pulsar em nossos corações, pois o Pai amado nos segue de perto os passos, ainda que não possamos vê-lo nem senti-lo. Pai querido de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, a bênção da vida. Te pedimos, Pai querido, que abençoe nesse instante todos os corações desesperançados, aflitos, que se sentem desamparados e sozinhos. Que o teu amor, que envolve a humanidade inteira, possa aquecer os seus corações, demonstrando o quanto viver vale a pena. Senhor, como diz a prece de Cáritas, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Inunda de luz, Senhor, todo o mundo. Que as trevas da ignorância e do ódio possam ser varridas para sempre do solo planetário. Que a nossa vibração de esperança possa alimentar de vitalidade e de coragem todos aqueles que se encontram enfraquecidos e desamparados. Guarda-nos, Senhor, na tua paz, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nesse instante, nós passaremos a palestra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no chat, que depois a gente retorna ou responde em tempo real, tá bom? Vamos então à palestra. Bons estudos para nós.
Olá, que Jesus nos abençoe. Estamos no ar com o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre a visão espírita do Carnaval e para conversar conosco, convidamos Wagner Nogueira, advogado, membro da diretoria do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Wagner. Olá, Larissa. É um prazer aqui estarmos para falar de um tema importante para a época que se aproxima, que é a época do Carnaval. Wagner, para iniciarmos, nós gostaríamos de saber qual a origem da palavra Carnaval e como surgiu esta festa popular. Bom, o nosso bate-papo, Larissa, ele se baseia numa obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, chamado Nas Fronteiras da Loucura, uma obra excelente, o qual nós indicamos aos nossos amigos que estão a nos assistir, e também uma obra psicografada por Divaldo, também de Manuel Flamengo de Miranda, chamado Sexo e Obsessão. O Carnaval ele remonta às origens na Antiguidade. Existia um povo chamado Trácios e outros povos da Antiguidade, em que eles se reuniam em festas coletivas para juntos vivenciarem os prazeres da carne. Posteriormente, nós tivemos na Grécia uma outra festa chamada Bacanalias, em que os povos gregos faziam reverência ao deus Dionísio e ao deus Baco, né, o deus do prazer e o deus do álcool, da bebida, e ali viviam as experiências coletivas nessas festas em que os prazeres de ordem material, de ordem física, eram vivenciados coletivamente. Em Roma, nós vamos ver um pouco mais adiante as Saturnálias, que são outras festas, variando, derivando dessas que nós mencionamos anteriormente, em que, além dessas experiências, desses prazeres coletivos, além da liberação da bebida, vamos dizer assim, das orgias sexuais, também eram mortas, sacrificadas pessoas, né, os seres humanos, em homenagem aos deuses. E nós vamos vendo uma evolução do tempo. Na Idade Média, admitia-se que pelo menos uma vez no ano era lícito, entre aspas, enlouquecer. E depois nós vamos vendo a evolução dessa festa, né, fazendo reverência ao deus Momo, que é o deus da alegria, que no nosso entendimento, né, na verdade é uma alegria, uma falsa alegria, uma ilusão, e que posteriormente, ao chegar no Brasil, encontrou um espaço rico pelo um povo alegre, pelo o clima, né? Exatamente, tornando-se então a festa, essas oriundas do passado, a festa do Carnaval, cuja palavra é formada por algumas letras de uma frase chamada carne nada vale. Se nós tirarmos um pedacinho de cada palavra dessa, carne nada vale, nós vamos formar a palavra carnaval, que é o tema, né, da nossa abordagem, da nossa análise do dia de hoje. Sendo uma festa que reúne tantas pessoas, em que se comemora a falsa alegria, a alegria passageira, essa festa ela acarreta algumas consequências de ordem física material. Você pode enumerar algumas dessas consequências para a gente, Wagner? Bom, primeiro nós temos que lembrar que todos nós que aqui vivemos somos seres espirituais, fomos criados por Deus, nosso Pai, e que estamos temporariamente habitando um corpo físico, não só nessa existência, como tantas outras que se fizerem necessárias para o nosso processo evolutivo. Então, a nossa passagem aqui na Terra, que seja de 30, 40, 50, 60, sei lá, 80 anos, é transitória. Então, pesa para nós as experiências positivas, que é o que de fato nós levamos de retorno ao mundo espiritual. Mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que no período do Carnaval há um aumento exagerado, exacerbado de incidências no campo da violência, no campo do uso das substâncias tóxicas, do álcool, da prostituição, das gravidezes, vamos dizer assim, desprogramadas. E há um dado interessante, Larissa, em que são registrados 3 meses após o período do Carnaval, a maior incidência de aborto no Brasil. Nós vemos também aumento dos roubos, das violências de um modo geral. Isso sem dizer dos suicídios, que muitas pessoas
em virtude do ambiente, da própria vibração, ou se entregando a esses desvarios, tem parada cardíaca, né, tem problemas, vamos dizer, depressivos posteriormente, overdoses. Então, se nós formos assim, fazer um balanço, né, de Jesus que conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá, pelos frutos. E se nós formos analisar os frutos oriundos do carnaval, nós vamos ver que os resultados, na maioria das vezes, são perniciosos. Porque os 4 dias de festas, entre aspas, né, depois acaba acarretando muita dor e sofrimento para as pessoas. Justamente. E pensando no ambiente vibracional também do carnaval, Wagner, existem influências do mundo espiritual inferior nos preparativos desta festa, já influenciando para o que vai acontecer, para o que pode vir a acarretar uma festa como essa? Olha, essa influência ela é maior do que a gente pensa. No Livro dos Espíritos, a obra mestre, vamos dizer assim, a obra básica da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec, Kardec fez essa pergunta. Os espíritos, ou seja, os seres que não habitam o corpo físico, que todos nós somos espíritos, ou encarnados ou desencarnados, eles influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos? Essa pergunta Kardec fez em 1857. E os espíritos superiores responderam: muito mais do que pensais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Então, segundo Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, nós, habitantes do planeta Terra, temos uma população entre encarnados e desencarnados muito grande. Uma população de cerca de 20 bilhões de espíritos desencarnados. E caminhamos aí de 6, passamos agora para 7 bilhões de encarnados. Uma proporção aí no mínimo de 1 para 3. Então nós vivemos todos no mesmo planeta. Então nós nos interagimos. Na verdade, hoje o que a gente chama de matéria não existe mais. A própria ciência quântica, a própria física já provou que tudo é estágio diferente de matéria. Então nós vivemos no mesmo ambiente. Então nós influenciamos e somos influenciados. Se somos pessoas que pensam no campo do bem, que vibram no campo do bem, que buscam fazer o bem, nós vamos ter a companhia espiritual daqueles que assim também viveram e pensam no mundo espiritual. Se nós pensamos de forma diferente, gostamos, vamos dizer, de bebida, de drogas, de desequilíbrio, de violência ou qualquer outra coisa que não seja tão espiritualizada, nós vamos contar com a inspiração e a assistência. E o carnaval não é diferente. Relata-nos no livro que nós mencionamos, Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda relata que a inspiração dessas festas carnavalescas, em particular aqui no Brasil, que o livro relata o carnaval acontecido na década de 80 no Rio de Janeiro, é inspirado por entidades infelizes, que querem o quê? Estimular, instigar as pessoas a beberem, a fumarem, a se entregarem a esses prazeres, e infelizmente trazendo depois problemas que vão comprometer não só uma encarnação como outras. Então, existe uma frase evangélica, diz, né, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, essa lei da afinidade ela é importante ser ressaltada, porque num ambiente em que as pessoas estão entregues aos prazeres, vamos dizer, sensuais, ou às vezes até sexuais, ao uso da bebida alcoólica, aos exageros do corpo físico, colocando o corpo em situação de debilidade, a companhia espiritual com certeza não será das melhores. Muito bem, caro telespectador, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, hoje com o tema A Visão Espírita do Carnaval. Wagner, nós falávamos no bloco anterior sobre as consequências físicas que uma festa como o Carnaval pode acarretar, como, por exemplo, o aumento do número de abortos, suicídios, mas e as consequências espirituais? Como elas se dão? Bom, Larissa, como nós comentávamos no bloco anterior, nós somos espíritos encarnados e habitamos o mesmo planeta povoado por espíritos desencarnados, ou seja, aqueles que passaram por aqui tiveram a morte física e passaram por lá de lá. Então, do ponto de vista espiritual, imagina uma pessoa que bebia e que fumava. Ele desencarnou, perdeu o corpo físico, é verdade. Mas o fato da morte física, a morte biológica, não o torna nem melhor nem pior. Ele vai continuar a ter os mesmos gostos, as mesmas aptidões, os mesmos desejos. Então, aquele que porventura passou pelo mundo espiritual, por lado de lá, desejoso ou vivendo essas experiências aí no campo dos vícios ou no campo dos desequilíbrios no campo sexual, por exemplo, ele vai buscar junto aos encarnados essas experiências. Então, isso é o que a gente chama, dentro da doutrina espírita, de obsessão. O que é obsessão? É influência espiritual, perniciosa, persistente e maléfica, ou seja, ela não é boa, não é positiva. Exercida por um espírito desencarnado em desfavor do encarnado, de espírito desencarnado para espírito desencarnado, ou mesmo de encarnado para encarnado. Então, essa influência perniciosa, do ponto de vista espiritual, que a gente chama de obsessão, ela se inicia inicialmente, vamos dizer, pelo desequilíbrio daquele que, porventura, passa a ser obsediado. Vou citar um exemplo. Se eu me encontro num ambiente, como a gente citou, numa festa, num baile carnavalesco, num ambiente de bebida, de prazeres, de orgias, que tipo de companhia espiritual a gente espera que nós vamos contar naquele ambiente? Certamente de espíritos que também assimilam, são afinizados com esse tipo de experiência. Então, essa afinidade, ela vai acontecer. Aí se instala o processo obsessivo. Processo esse obsessivo muito sério, que vai se agravando, sai da obsessão simples, que é uma simples ideia, sugestões, para um processo, vamos dizer assim, um pouco mais sério, que é um processo já de fascinação, em que a pessoa já começa a ter, vamos dizer assim, uma interferência espiritual maior, mudando seus hábitos, suas formas de pensar, podendo caminhar a um processo de subjugação, como hoje a gente vê, infelizmente, em muitos hospitais psiquiátricos, E hoje nós estamos tendo uma incidência muito grande de pessoas com problemas depressivos, que nós chamamos, na maioria das vezes, tem a questão da obsessão. Então, instalando-se esses processos obsessivos, nós podemos dizer que isso vai comprometer tanto essa pessoa encarnada quanto a desencarnada, talvez por várias existências. Agora, imagina, por exemplo, ainda uma pessoa que cometeu um aborto, às vezes teve lá suas aventuras sexuais durante o carnaval, seja o homem que de forma aventureira, caminhou nesse sentido, ou seja, a mulher que engravidou. Você imagina uma gravidez que não estava programada, que foi uma situação aleatória. Engravidou-se. Tem um ser vivo habitando aquele corpo. Esse espírito se vinculou àquele corpo e ele foi abortado. Então, esses sentimentos assim de ódio, de vingança, às vezes se inicia com uma situação simples dessa. Isso sem dizer, Emmanuel diz numa das suas obras, no livro Vida e Sexo, em que ele fala o seguinte: ninguém lesa ninguém no campo afetivo, e nós podemos dizer também no sexual, sem assumir sérios compromissos para si mesmo. Então, muitas ligações são feitas nessas festas que vão comprometer encarnações e encarnações. Porque aquilo que, porventura, nós não vivenciamos bem aqui, com certeza, pela lei de justiça, pela lei de causa e efeito, nós iremos reparar no futuro, convivendo, vivendo com essas pessoas em encarnações sucessivas, até aprendermos a amar e perdoar uns aos outros. Então, as consequências de ordem espiritual são muito grandes. O ambiente espiritual é altamente pestilento, causando doenças, problemas de ordem espiritual. Então, eu poderia dizer que o ambiente não é propício nem no campo físico e principalmente no campo espiritual.
E aqueles indivíduos que, por diversão e entretenimento, assistem os desfiles, mas não participam ativamente dos bailes carnavalescos. Esses indivíduos estão isentos das influências espirituais desse nível, Wagner? Olha, se nós formos lembrar do carnaval pelo histórico da década de 30 no Rio de Janeiro, nós podemos dizer que as festas eram bem mais amenas do que a que nós vemos hoje. Hoje, por exemplo, os meios de comunicação de um modo geral, e aqui não, vamos dizer assim, é um fato, elas exploram essas vamos dizer, cenas, esses ambientes, né? O ambiente da música contagiante, os corpos seminus, né? Enfim, tudo isso. Então, a gente quando assiste um programa de televisão, isso o nosso amigo que está nos assistindo, vão concordar com isso, você assiste um filme. Às vezes você dorme e continua a viver aquela história. Por que às vezes acontece isso? Porque quando nós dormimos, o nosso corpo físico repousa, nosso espírito, ele, vamos dizer, se liberta parcialmente do corpo, continuando a ter essas experiências, porque como nós dissemos, nós vivemos no mesmo planeta, no ambiente físico e no ambiente espiritual. Então é comum, e o livro Nas Fronteiras da Loucura relata isso, que às vezes as pessoas não vão nos bailes carnavalescos por acharem que o ambiente não é bacana, perigoso, né? E assistem televisão. E durante o sono acaba vivendo essas experiências junto a essas entidades necessitadas, né? Nós vamos para um breve intervalo, após o qual voltaremos para continuar com o tema A Visão Espírita do Carnaval. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar
e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, pessoal. Então, agora nós faremos a nossa prece final. Mas antes de nós fazermos a nossa prece final, a gente gostaria de chamar a atenção de todo mundo para uma campanha que nós estamos envolvidos, que é a campanha SOS Manaus. Nós temos uma equipe de trabalhadores, vinculados aí ao mesmo programa que nós, que fazem as mesmas atividades, que estão lá na cidade de Manaus, auxiliando as pessoas, e o nosso objetivo é distribuir 3.000 cestas básicas por mês, Então, tem várias ações acontecendo para distribuir cilindro de oxigênio,
uma série de ações, porque Manaus hoje vive uma situação muito delicada. Nós vamos colocar lá no Facebook da casa, tanto no Facebook quanto no Instagram, o banner que tem a conta para onde você pode transferir o valor para a doação de uma cesta básica. Uma cesta básica lá em Manaus corresponde mais ou menos a R$70. Então, dependendo da doação que você fizer, você tem condição de doar uma, duas ou quantas cestas você puder, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos, busquemos a doce presença de Jesus, Mestre querido de amor e bondade. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade do crescimento, da reflexão amiga. Abençoa, Senhor, os nossos lares, sustenta e fortalece, Jesus, o nosso coração, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus amigos, então os companheiros que estão vinculados ao programa do tratamento espiritual, amanhã nós nos encontramos aqui nesse mesmo canal, ok? Um abraço e até a próxima.